A paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Hoje vamos meditar em Lucas capítulo 22. Antes, vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, por podermos estar mais um dia na Tua presença. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, nos fortaleça na Tua presença, Deus. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia, Senhor, do Rio Grande do Sul. Que o Senhor venha sobre cada um de nós. E que a graça do Senhor seja conosco. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Talvez o meu bebê faça barulho, ele está aqui brincando, aqui pertinho. E diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e à morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. O Senhor está avisando a Pedro que Satanás pediu a Deus, para cirandar, para fazer um reboliço, para mexer na vida de Pedro. Mas o que Jesus faz? Ele fala: eu roguei por ti, eu orei, intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, foi permitido, o que o Satanás pediu autorização a Deus, foi permitido por Deus que Satanás cirandasse como trigo na vida de Pedro. Mas Jesus Cristo intercede por Pedro, para que a fé dele não desfaleça, para que ele não desista, para que ele persevere. A gente vê, que Pedro lhe diz: Senhor, estou pronto a ir para a prisão ou até para a morte. Mas Jesus fala para ele: digo-te, Pedro, que ainda hoje, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Ou seja, às vezes nós estamos mesmo certos no nosso coração que não negaremos ao Senhor, que estamos prontos para morrer por Deus, mas o Senhor conhece o nosso coração. E às vezes Ele permite que o inimigo, quando pede autorização a Deus, porque o inimigo não pode fazer nada sem autorização, seja de Deus ou seja a legalidade que a gente dá. Então, Deus permitiu que o inimigo cirandasse como trigo na vida de Pedro. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor intercede para que a fé dele não desfaleça. Para que, quando ele se convertesse verdadeiramente ao Senhor, quando ele estivesse pronto verdadeiramente a entregar a vida por Deus, ele confirmasse isso aos irmãos dele na fé. Pedro tinha uma missão, Deus já estava vendo lá na frente. Às vezes nós não entendemos, mas Deus vê lá na frente. E importa para Deus que nos rendermos verdadeiramente a Ele. O Senhor tinha planos maravilhosos para a vida de Pedro. O Senhor estava usando Pedro como um instrumento. Mas antes Pedro precisava se converter verdadeiramente. Não que Pedro não amasse Jesus, ele amava, mas era um amor que ele achava que estava disposto a entregar a própria vida. Mas quando realmente foi necessário, nós vemos que Pedro nega Jesus. E isso faz de Pedro alguém mau? Não. Eu já dei o meu testemunho aqui acerca disso. Uma vez, o Senhor falou para mim, que eu precisava estar na presença dele, não deixá-lo, porque se eu o deixasse, o inimigo tomaria a minha vida, eu seria levada embora, eu morreria.
E foi bem na noite que eu estava em oração, num culto de louvor, adorando e louvando ao Senhor e dizendo: Senhor, jamais eu deixarei a tua presença. Eu nunca mais me vejo sem o Senhor. E naquele dia, no final do culto, veio uma serva de Deus trazer a mensagem dizendo: olha, Deus mandou dizer que se você sair da presença dele, o inimigo, a sua vida vai ser tomada. E eu falei para a pessoa, falei, não, mas hoje mesmo eu orei, eu não vou sair da presença de Deus. 1 ano depois, eu estava fora. E quando eu passei por uma situação em que a minha vida passou por um risco e eu realmente morreria, eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar daquele dia, daquela palavra. Sem eu perceber, de pouco a pouco, eu fui parando de orar, eu fui parando de ter comunhão com Deus, eu fui me distanciando. O inimigo, ele vai usar distrações e ele vai te tirar aos poucos da presença de Deus. Não é de uma hora para outra. Ele vai tentar como se diz, ir te adormecendo na presença do Senhor. E se você não vigiar, vai faltar azeite. Se você não vigiar, passa o tempo e quando você se der por percebido, você está fora da presença de Deus. Não deixe isso acontecer, persevere na fé. Se está te faltando forças, ore ao Senhor para que te livre da tentação. Ore ao Senhor. Eu quero ainda nesse capítulo 22 deixar uma mensagem. A partir do versículo 39 diz: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. O Senhor dá uma instrução específica aos seus discípulos. Ore para que não entres em tentação. Versículo 41. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O suor do nosso Senhor Jesus, de grande agonia, se tornaram gotas de sangue. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os... Levantando-se da oração, ele foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Hoje, pela primeira vez, eu prestei atenção nesse versículo, porque a gente sempre presta atenção na parte que diz, né, que Jesus ia até os discípulos e os encontrava dormindo, e a gente pensava, eu pensava, meu Deus, eles estavam dormindo. Eles precisavam orar para que Deus os livrasse da tentação. E eles precisavam estar em oração. Só que hoje eu me despertei para esse versículo que diz: encontrou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Quantas das vezes nós estamos tristes demais, não encontramos forças para orar, queremos chorar, mas seguramos o choro. Estamos tristes demais e vamos o quê? Dormir. Às vezes dormimos literalmente, né? É o nosso consolo dormir. Às vezes não, às vezes nos falta força, a gente vai orar e no meio da oração a gente dorme. Quantas vezes eu fui orar e no meio da oração, não por cansaço físico, mas por cansaço na alma, eu dormi. Por quê? Deus está nos dizendo hoje: perseverai, perseverai, entrar em oração. Eu sei que está doendo, eu sei que a tristeza é muito grande, mas persevere em oração para que não entreis em tentação.
O Senhor Jesus, Ele está intercedendo por cada um de nós, para que a nossa fé não desfaleça.